Bom, vamos retomar a sessão. Vou convidar o Sr. Deputado Zhang Qianzhong. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda queria acompanhar alguns assuntos com o secretário. Relativamente ao desenvolvimento integrado, Hanchi Macau e Grande Bahia, como é que nós podemos mobilizar os recursos e quais os fatores é que nós podemos ponderar para acelerar o desenvolvimento? Senhor Deputado Yipseu Kai, muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pela resposta do Senhor Secretário e dos colaboradores. Se adotarmos como meta principal o desenvolvimento da missão das obrigações verdes, eu acho que o Governo pode desempenhar um papel avançando com esses trabalhos, providenciando medidas de apoio, servindo como incentivo para que possamos entregar mais ou inteirar-se mais de obrigações verdes. Quanto aos fundos, muitas operadoras, mesmo que não tenham nenhum problema e reúnam as condições do que é o FP no interior da China, mas em Macau, quando em nome da Companhia de Macau investirem dentro dos fundos, pode constituir como uma vantagem e por isso o processo de registro deve revestir de uma gestão eficaz. Quanto à economia marítima, o nosso elementos de turismo de uma via e um rio e duas margens entre Wanchai e o porto interior poderá desenvolver de forma eficaz esta área, também poder alavancar a economia do bairro antigo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Também obrigado, Sr. Secretário, pela sua resposta. Em relação ao regime de reconhecimento recíproco de seguros, bem, eu creio que o seu secretário e os seus colaboradores também fizeram muito trabalho na epidemia, os trabalhadores da linha de frente da DESAL, no que toca ao trabalho de emparelhamento profissional e também as políticas, têm enviado vários grandes esforços. E com a continuação da epidemia, temos de ter planos, temos de ter mecanismos para ajudar os nossos residentes a mitigar as dificuldades. E sobre o mecanismo para a atração de talentos, quando há uma atração de pessoas a virem a Macau, há pessoas que são postas de fora. Por isso, para a elaboração dessas políticas, como é que se podem ter ao mesmo tempo uma formação de quadros qualificados no setor financeiro? Por que nós não elaboramos políticas para a formação de quadros? Acho que há um grande espaço para melhoria, especialmente nesta continuação da epidemia. Muitos jovens do grupo sanduíche, por exemplo, estão preocupados com o desenvolvimento profissional. O seu secretário também tem enviado esforços e esperamos que todos em conjunto podemos trabalhar mais para a geração vindoura. Obrigado, Presidente. Como o tempo é limitado, não conseguiu responder às minhas questões, mas que no próximo ano, se calhar, se tiver mais turistas, vai recuperar melhor a nossa economia. Mas será que é mesmo positiva que é suficiente se a quantidade não for suficiente e o governo não fará mais apoio financeiro? Como é que
as PMEs fazem desenvolver os seus negócios. Por isso, acho que no sentido de recuperar a economia, deve fazer uma melhor avaliação econômica para além de elementos econômicos, também tem outros fatores. Por exemplo, ajustamentos de políticas no interior da China, que é uma incerteza. Também não sabemos quais são os impactos causados para a economia de Macau. E o governo, como é que fazer mais projetos preventivos para o sector de jogo e para estabilizar o emprego. Acho que o governo deve ter um plano concreto e proativo sem este plano concreto, acho que o futuro vai continuar a ser incerteza. Muito obrigada. Muito obrigado. Relativamente ao desenvolvimento do setor de cultura criativa, será que temos mais providências de que abrir mais atividades, lançar mais atividades para os residentes, utilizar, gozar de espaços de Macau, além para providenciar medidas para os turistas. Além disso, sobre a complementariedade de Macau e de Guangdong, o planeamento geral da CCA refere que, além do sector de grande saúde, ou seja, além de desenvolver o setor de lazer, convenções e exposições, tem também de desenvolver mais o setor de grande saúde. Como Hengqin tem um ambiente ecológico muito positivo para o desenvolvimento do setor, como Macau pode tirar proveito deste espaço, desenvolvendo positivamente no futuro, e como governo distribuir as tarefas aos serviços públicos para desenvolver o setor industrial. Muito obrigado. O senhor deputado Choi acrescentou muito conteúdo novo. Faça favor, governo. Peço desculpas, talvez ainda não tenha respondido a algumas questões dos senhores deputados. Creio que a questão colocada pelo deputado Song Pei, a certificação, a confiança é muito importante. Primeiro temos que assegurar a área de construção. E quanto à zona de cooperação aprofundada, é verdade que precisamos de algum tempo para adaptações e articulações. Desde dia 17 de setembro, os nossos colegas estão a participar nesses trabalhos. Há novas conjunturas, novos cenários que nunca enfrentamos anteriormente e carece de algum tempo, tanto para a Comissão de Gestão como para a Comissão Executiva, fazer bem os preparatórios. Como disse ao deputado Hoyun-san, os trabalhos relacionados com concepção de topo são importantes. Vamos procedê-los todos de forma ordenada e atendendo às mudanças eventuais da zona de cooperação aprofundada. Quanto ao setor do jogo, ainda não é conveniente e inadequado comentar, porque estamos em fase de consulta, mas vamos dar grande atenção a todos esses aspectos.
Quanto à questão colocada pelo deputado Chan Kin-chong, vou convidar a diretora de Serviços de Turismo para responder e sobre o mercado de obrigações verdes. Eu creio que não vamos nos limitar de emitir só uma obrigação ou de não emitir certas obrigações. Quanto aos fundos privados, a principal diferença entre fundos privados e fundos públicos é que não podemos fazer muitas restrições. Vamos deixar para a gestão por natureza do mercado, decorrente do mercado, porque o mercado de operações depende dos investidores. Há vários investidores individuais e, por isso, os títulos de participação no capital também podem ser diferentes. Como já referi há pouco, vamos rever e reforçar a lei de fundos. Relativamente ao reconhecimento recíproco dos seguros equivalentes para os veículos motorizados transfronteiriços, vou convidar o meu colaborador para fazer uma chega. Quanto ao apoio econômico, tanto na terceira ronda ou na quarta ronda, vamos fazer uma gestão dinâmica, introduzindo os ajustamentos necessários. Sobre o desenvolvimento do turismo em Hangqin, vou primeiro convidar os meus colaboradores para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Secretário. Sobre a cooperação turística com Hangqin, já começou antes do lançamento do projeto da ZZA. Alguns anos atrás, desde o funcionamento do Parque Temático de Qianlong, já começou a ter uma base para a cooperação turística. Agora, com a ZZA, podemos cooperar de forma mais sistemática. Anteriormente, já com o setor, nós fizemos uma visita a Hangqin, ou melhor, logo no ano passado já fizemos esta visita para diferentes locais de Hangqin, especialmente com o novo posto fronteiriço. Fomos ver as instalações existentes antes da epidemia, até também fomos ver umas instalações turísticas. Nós queremos assim melhor preparar o nosso trabalho. Temos que ter uma iniciativa, um dinamismo por parte do setor para assim criar novos produtos turísticos. Sobre o conceito de turismo mais, acho que este conceito pode estender até a Hangqin. Por exemplo, poder haver ou não um desenvolvimento sinergético entre o turismo e o desporto. Podemos ou não atrair mais clientes ou pessoas a visitarem Macau para reuniões. Eu acho que Hangqin temos um grande espaço para cooperação em Hangqin. Podemos, por exemplo, ultimamente, há muitos artistas que foram a Hangqin para fazer exposições. Acho que podemos assim desenvolver de forma sinergética, porque em Macau, se calhar, não conseguem encontrar locais apropriados, assim podem encontrá-los em Hangqin. Até podemos convidar artistas de Hangqin para fazerem um intercâmbio em Macau. E lá também há umas sedes de transmissão, de comércio eletrônico para transmissão ao vivo. Pelo que, com a cooperação em Hangqin, acho que temos um maior espaço para poder criar uma imagem turística. Esta é também uma matéria que vamos desenvolver. Já começamos há algum tempo atrás este trabalho e estamos agora a promover o turismo noutras cidades da China, promovendo Hangqin, Macau e Grande Bahia. Nós achamos que temos condições para isso. E falando de Hangqin,
Temos que falar também do passeio marítimo. O deputado Wong Sai-man e o deputado Ip Seok-kai também falaram deste tema. No ano passado, desde o pleno do ano passado até o pleno deste ano, mais de 49 mil pessoas participaram nos passeios marítimos. Daí que podemos ver as vantagens deste passeio, as suas atrações. E este ano também o Porto Cais da Barra também entrou em funcionamento. Ou podemos melhor aproveitar o conceito de um rio, duas margens. As pessoas podem partir da ponta de Cais da Barra e depois ir para Coluane, ao longo do percurso podendo ver os dois lugares. E durante o Festival da Luz vamos continuar com estes passeios à noite. Acho que esta é uma nova iniciativa e creio que no futuro podemos desenvolver ainda mais este projeto. E para responder ao deputado Choi Sai-ping, sobre a capacidade de acolhimento, tem que haver maior dinamismo nos bairros comunitários. Podemos ver que nos pequenos hotéis, nesses bairros, esses pequenos hotéis, podemos incentivar mais visitantes a irem para esses hotéis. No futuro, quando houver mais turistas, podemos mobilizar ou impulsionar o dinamismo dos nossos bairros comunitários. No próximo ano vamos ter projetos para os bairros comunitários, para o desenvolvimento de atividades, porque quando há atividades é que é possível atrair mais visitantes para consumo. Aí estamos a trabalhar neste sentido, esperando assim poder resolver o problema de acolhimento passo a passo. Senhor Presidente, Senhor Secretário, relativamente à questão do Senhor Deputado Leung Sen-yok, para promover uma interconexão dos produtos de seguro, a MCM já tem tido negociações com as autoridades do interior da China e, por isso, os produtos de seguro para o Norte, em direção ao Norte, já temos um mecanismo base e, em princípio, podemos ter um seguro dos veículos que circulam pela ponte Hong Kong-Shanghai Macau. E assim os cidadãos podem adquirir o seguro junto das companhias de seguro de Macau para este tipo de seguro reforçado e ainda um seguro comercial para obter um seguro para terceiros e ainda um seguro para os passageiros do transporte, do veículo de transporte. Por outro lado, este é um seguro comercial que é obrigatório para as pessoas. Entretanto, os stakeholders ainda estão a negociar os pormenores para podermos ficar mais bem preparados. Bom, muito obrigado. Vamos agora já para o sexto grupo de deputados, o senhor deputado Leung Hong-sai. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores dirigentes e caros colegas. Eu dou mais importância ao emprego dos jovens. Agora, com a epidemia, as oportunidades de emprego para os jovens é cada vez menor. São cada vez menos oportunidades e os jovens normalmente são um dos grupos vulneráveis para o emprego e assim não conseguem encontrar o emprego para poderem começar a trabalhar no mercado. O governo fez muita coisa, já há formação subsidiada, emparelhamento para a colocação de emprego e ainda ações de formação para a obtenção da certificação. Agora, no futuro, haverá ou não planos do governo para mais projetos para os jovens. Por exemplo, alguns cursos
ligados à zona de cooperação aprofundada para os jovens ou não. E, por outro lado, se quiserem atrair mais jovens para aderir à construção da CCA, então, em princípio, devem dotar de domínios e conhecimentos bastantes. Por isso, haverá ou não estas oportunidades de formação. Hoje em dia, sabemos que o setor de engenharia é muito próspero, por isso a engenharia mecânica, a engenharia informática ou a aplicação de aplicação informática também podem ser ações de formação destinadas aos jovens. Por outro lado, sabemos que Macau dispõe de muitos pontos turísticos. Temos os incentivos turísticos, temos os roteiros turísticos para atrair mais turistas e em Cantão sabemos que há produtos com criatividade cultural, utilizando a internet de coisas para fazer o check-in nos pontos turísticos, para poder estampar um selo eletrônico e assim há uma ligação através da rede. Será que podemos utilizar também as novas tecnologias através de mini-programas para incentivar os turistas a virem a Macau e a fazerem um check-in, fazerem, sim, uma divulgação das informações turísticas de Macau pelas redes sociais? E há também muitas atividades noturnas turísticas no entorno da China, como por exemplo em Macau também nós temos o Festival da Luz, o espetáculo de drones, temos as viagens marítimas à noite, temos também no Templo do Bazar, noite gastronómica. Será que a economia noturna poderá também ser dos pontos a apostar para desenvolver a economia? Será ou não possível introduzir as atividades noturnas para que os turistas tenham uma maior estadia em Macau e assim dinamizar o desenvolvimento econômico? Há colegas que depositaram, aliás, manifestaram as suas preocupações em relação ao setor do jogo. A revisão da lei do jogo tem muito a ver com o futuro da economia de Macau para os próximos 5 anos ou 10 anos e tem muito a ver com o emprego da população, pelo que é uma matéria que tem chamado a atenção da população. Nas LACs, pede-se uma maior assunção das responsabilidades sociais pelas concessionárias do jogo. O governo vai ou não estimular o desenvolvimento das concessionárias do jogo e atraí-las para irem desenvolver na zona de cooperação aprofundada? Mas como é que nós podemos assegurar ao mesmo tempo um equilíbrio entre as aulas VIP e as aulas aulas de massa? Nós conseguimos ver nas últimas notícias que o mediador do jogo é alvo de captura pela polícia do entorno da China porque tem realizado atividades do jogo ilegais no entorno da China. Esta ilicitude é proibida, claro, não só na China, mas também em Macau. Mas o governo pode ou não de coordenar algumas atividades e ainda sensibilizar os mediadores do jogo. Por outro lado, a moeda digital, a moeda virtual, pode ou não ser também introduzida no setor do jogo. Ainda as novas tecnologias poderão também servir para a fiscalização. Isto é ou não pensado, considerado pelo governo? A lei da proteção dos direitos dos consumidores vai muito em breve entrar em vigor. Por isso, quanto à fiscalização dos preços, dos bens essenciais, dos combustíveis e de outros produtos,
serão esses preços assegurados numa concorrência leal, sem não permitindo fixação de preços por cartel. E como sabemos que no 14º Plano Quinquenal do país já se aposta na proteção ambiental e a neutralização carbônica também é uma temática muito quente dentro do nosso país. Vamos ponderar em desenvolver os produtos financeiros, como, por exemplo, obrigações verdes, como, por exemplo, outras formas de custódia verde, fundos verdes, etc. Muito obrigado. Senhora Deputada Lamonque, obrigado. Senhor Presidente, Senhor Secretário, caros colegas, há pouco, quanto ao turismo mais, já muitos colegas tocaram neste tema, mas gostaria ainda de partilhar o meu ver sobre esta área. O Governo tem realçado a integração intersetorial do turismo mais e serão introduzidos os elementos de eventos desportivos para atrair a participação de mais concorrentes e espectadores, e anualmente os eventos de prestígio têm atraído um considerável número de turistas virem a Macau. Creio que é bom para promover o desenvolvimento sustentável de Macau. Mas como é que podemos avançar, dar mais um passo e contribuir para o desenvolvimento entre o setor do desporto e o turismo? Irão discutir com o setor de como incluir esses elementos e criar uma reunião entre a indústria desportiva, sobretudo o desporto eletrónico, que tem sido uma grande tendência, um objeto de uma categoria dos Jogos Asiáticos em Hangzhou para 2022. O plano de incentivo também incluiu o desporto eletrónico para assim poder atrair mais participantes estrangeiros e como também espectadores de outras regiões. Macau dispõe de infraestruturas e instalações para convenções e exposições e diferentes hotéis nos pontos de centro histórico também tem uma grande vantagem. Gostaria de perguntar ao Sr. Secretário se vai aproveitar o potencial e as oportunidades que podem ser oferecidas por desporto eletrónico, introduzindo este elemento nas características especiais de Macau para atrair mais marcas, mais competidores e mais espectadores e assim construir um centro mundial de turismo e lazer diversificado. Por outro lado, quanto ao melhoramento do ambiente de comércio, ambiente de negócio, tem-se atraído mais investidores, sobretudo na área de medicina tradicional chinesa, de renome, reunindo vários elementos em prol de desenvolvimento e aglomeração de recursos. A atração de negócios e investimentos Antes disso, temos que primeiro melhorar o ambiente de negócio, que carece de construções, contando com os esforços de serviços públicos. E no ano passado, o Conselho do Estado lançou uma recomendação em prol do melhoramento do desenvolvimento de negócios e do ambiente de negócios. E ano passado foi referido
através do melhoramento e eletronização dos respectivos regimes e assuntos fiscais. Queria perguntar se é avaliado periodicamente medidas e eficácia obtida para melhorar o ambiente de negócios, para que se torne cada vez as decisões mais científicas e pragmáticas. Além disso, também se refere nesses trabalhos, será considerado emprestar experiências ou utilizar como referência experiências do interior da China. O ambiente de negócio envolve diferentes medidas adotadas pelos diferentes serviços e no futuro será criado um mecanismo de cooperação interdepartamental para assim plenamente melhorar o ambiente de negócio de Macau. Além disso, quanto à mercantilização dos roteiros do programa Estadia Gastronomia e que foi reativado este ano, na primeira fase 6 itinerários e depois 12 itinerários, que abrange vários elementos, inclusivamente elementos marítimos, tendo atraído vários cidadãos e foi altamente reconhecido, muito bem recebido. Para além de dar um impulso à procura interna, também criou uma nova imagem para Macau. Mas este programa depende consiste na utilização do erário público e está previsto para que seja terminado no final deste ano. Fim este programa, o que farão merece a nossa reflexão. Este programa, desde a sua implementação, avaliaram quais são os itinerários que foram melhor recebidos, que têm maior valor, e discutiram com os setores para, assim, selecionar os melhores. Este programa também permite aos cidadãos usar um preço baixo para participar nos roteiros fixos. E com o tempo que resta, gostaria de perguntar sobre o desenvolvimento do comércio eletrónico. Talvez há algumas questões que já respondeu, mas gostaria de acompanhar este tema. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento de internet e os diferentes hábitos de consumo, também contribuiu para o desenvolvimento do comércio eletrónico. Sob a epidemia, não só os impactos causados, temos superado as adversidades e controvérsias. Assim, o governo aproveitou as oportunidades e o cenário, tendo contado com a transmissão ao vivo através do stream. E essas sessões de transmissão ao vivo prolongaram até 1h30, contando com 16 milhões de espectadores e cifrando uma transação de mais de 30 milhões. Depois vou aprofundar esta questão. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários e colaboradores. Hoje gostaria de fazer um debate com o Sr. Secretário sobre as políticas. O Sr. Secretário disse que é preciso para dinamizar a economia, etc. Agora, em relação ao emprego, há uma descida de TNRs, mas para TNRs não especializados, por exemplo, fornecimento de gás, etc., os TNRs há um aumento de 18% em relação, comparando com o período inicial do ano passado. No setor do jogo,
há um aumento de 10% para postos de limpeza, comparando com o ano passado. Para o setor de segurança, também há um aumento de 2%. Por que os números de TNRs especializados, em vez de haver uma diminuição, há um aumento? Gostaria de saber por que agora estamos a falar de TNRs não especializados. Por que há um aumento de 2 dígitos nesta situação? E agora sobre as 6 operadoras do jogo. A sua proporção de TNRs, segundo os dados que encontrei, é até aos finais de junho de 2021, comparando com março de 2020, fazendo um cálculo, a proporção de TNRs era de 26% em março de 2020 e agora há uma diminuição. Não estou a dizer que as operadoras têm uma exploração fácil do negócio, mas os postos de trabalho para os locais há uma diminuição de 2.353. Há também uma diminuição de postos para os TNRs ainda mais. Então, por que não aplicamos mais medidas para impulsionar o emprego? Claro, os TNR, os operadores do jogo têm que ter muitas responsabilidades e o mais importante não é assegurar o posto de trabalho dos locais. E sobre as pessoas dizem qual é o problema que existe nas políticas de TNRs. Agora quer mais dar prioridade de emprego aos locais e também salário igual para trabalho igual, mas não estou a ver esta situação em Macau. Os TNRs e os locais no mesmo posto têm salários diferentes e também os TNRs especializados, quando fazem uma renovação da sua permanência, se exigirem mais, por exemplo, sobre a antiguidade, etc., assim é possível ver se é necessário continuar com esses TNRs. Desafios este trabalho. Estou a falar mais de empresas grandes. O setor do jogo exigiu isso ou não? Eu quero uma resposta clara. Muitas PMEs precisam de TNRs, mas o período de apreciação é de muito tempo, de 2 a 4 meses. E também tem que seguir regras especiais. Por exemplo, as cotas para os TNRs, depois de meio ano, já tem expirado o prazo. E consegue ter uma medida especial para uma renovação contínua desses TNRs. Então, que políticas são estas? Como é possível assegurar o emprego dos locais? Não falando do emprego, outras políticas. E ainda, recursos humanos. É preciso atrair mais quadros qualificados para voltar a Macau. Estamos a fazer o trabalho, a consulta pública. Há muitas perguntas. Quando há muitas dúvidas, é possível suspender esta política. Há pessoas que usam um BIR caducado para entrar e sair da fronteira. Bem, se esses forem talentos verdadeiros e estão a encarar esta situação, tem ou não sentido de pertença a Macau? Sobre a economia, estou de acordo e também apoio aquelas várias plataformas de pagamento eletrônico e também o cartão de consumo. Estou a favor disso. Mas muitos colegas falaram sobre a construção do setor financeiro em Hanchin. Mas todos sabem que os trabalhos levam tempo para fazer. Mas agora os PMEs estão a encarar dificuldades agora. Por exemplo, o surto em agosto foi um acidente, mas em setembro será também que foi um acidente? Por que não ninguém teve que assumir responsabilidade por causa da situação? E também sobre o conceito de turismo mais, seja de que tipo for, eu sou a favor desta política. Mas em 2018, Macau, em cada semana, havia concertos, o que era bom.
devido a questões de Hong Kong, do continente do interior da China, Macau foi o palco de concertos de muitos cantores de Hong Kong. Agora, passados 2 anos, por que que, mesmo hoje, os espectadores têm que sentar num concerto de forma intercalar? Bem, este ano há uma contagem crescente para a passagem do ano em Hong Kong, etc. Nós tivemos medidas para atrair mais visitantes. Bem, se nós limitamos slogans para o turismo, eu estou a favor da vossa política, mas outras políticas estão a articular com este turismo mais? Bem, e ainda os passeios marítimos. O colega disse que, por exemplo, propor casamento num passeio marítimo. Bem, não é apenas pedir uma licença para fazer isso. Cada itinerário tem que ser sujeito à apreciação. Então, por que não faz uma facilitação na apreciação para poder ter essas facilidades nas políticas? E também sobre o regime de previdência central não obrigatório. Não estou a falar de uma repartição extraordinária, mas mobilizar as receitas dos outros lados para este regime. E também sobre as empregadas domésticas. Não sei se ainda há tempo. Agora estas empregadas estão impedidas de entrar em Macau. Agora temos a longo prazo 0 casos. E também os vistos especiais. No futuro, vão haver as pessoas que essas empregadas vão expirar os vistos. Se não puderem continuar a renovar os vistos, vamos perder mais de empregadas domésticas. Obrigada, Presidente, Senhor Secretário, Senhor Deputados, boa noite a todos. Nos últimos 2 anos, com 10 rondas de apoio financeiro e com o orçamento do próximo ano, destina a garantir o emprego e benefícios aos cidadãos. Mas não vemos que tem uma nova dinamismo a ser injetados no mecanismo e com a inflação. E o chefe do executivo já salientou que não vai injetar mais apoio pecuniário no cartão de consumo eletrônico, mas a dificuldade econômica subsiste. Mas como é que o governo pode injetar mais dinamismo ou novas medidas para o mercado? Por exemplo, o desconto de custos de luz ou de água. Por outro lado, para resolver o problema de desemprego e o problema de procurar emprego de recém-graduados, e é por isso que desenvolve o comércio eletrônico e empreendedorismo juvenil, de modo que as empresas podem injetar capitais e dinamizar as indústrias tradicionais, por exemplo, alguns produtos tradicionais, gastronomias, através deste comércio eletrônico, a criar mais oportunidades de emprego e negócios. Mas tem o problema, primeiro, é de produtos, como Macau é um Porto Franco e exige muitas licenças e credenciação, mas com o problema de legislação do interior da China, que exige uma cadeia completa de contratação, de aquisição, e assim vai diminuir a sua vantagem de aquisição. Segundo, é como cada plataforma tem o seu regime fiscal e vai aumentar o custo logísticos
Por isso, sugiro que Zhuai Hengqin pode ter uma plataforma unificada, plataforma de armazém franco. Além disso, sugiro que associações podem organizar mais incubadores para empreendedorismo juvenil. Por outro lado, com o desenvolvimento de a legislação que dificulta a circulação de bens. Por isso, peço que as autoridades do governo devem criar mecanismos de resolver os problemas existentes e relatar, notificar o problema para um desenvolvimento saudável de comércio eletrônico. Por outro lado, para a diversificação da economia, por exemplo, ter uma medida de isenção de impostos ou apoio de empréstimos de PMEs que pode ser compensado pelo crédito, ou também pode criar empresas com locação financeira. Sugiro que o governo criar mais fundo de garantia ou empresa de seguradora com esta criação para elevar o apoio aos PMEs. E recentemente, o mercado de gestão de fortuna tem desenvolver rapidamente, com um aumento de 30% de transações. Isto demonstra que as finanças modernas de Macau têm um futuro próspero. Por isso, acho que o governo deve continuar a desenvolver neste setor. E, além de aperfeiçoar o sistema financeiro para melhorar o mercado de obrigações, mercado de finanças modernas, assim, o governo é que pode criar mais oportunidades de emprego e mais receitas. Por outro lado, espero que o governo da RAIM e o governo do interior da China pode criar um mecanismo de fecho da zona, mas não fecho de postos transfronteiriços, porque a epidemia no interior da China afeta a economia de Macau. E este é muito cansativo para os cidadãos de Macau. E cada surto epidêmico para os residentes que têm de visitar família ou de fazer negócio também estão cada vez gravemente afetados. E o Natal, o Ano Novo já está a chegar e esta é a nossa última oportunidade. Caso houver mais um surto epidêmico, será o desemprego, a suspensão de tudo, vai afetar gravemente a economia de Macau. E, por isso, o mecanismo regular de passagem fronteiriça é muito importante. Por isso, deve estimular a taxa de vacinação. Além disso, como o senhor secretário é o coordenador da Comissão Executiva da Zona de Cooperação Aprofundada, acho que o senhor secretário deve procurar uma forma de uniformização de medidas antiepidêmicas. Assim é que pode controlar e estabilizar o bem-estar da população. Para além disso, como tem cada vez mais residentes de Macau e famílias jovens que investiu na CCA e exige o apoio de cuidados de saúde,
E quando nós vejamos o projeto geral da ZZA, determinadas entidades que podem utilizar medicamentos registrados ou instrumentos registrados em prol de garantir os direitos que os residentes de Macau têm alguns calendários concretos, porque este desenvolvimento é uma boa oportunidade de desenvolvimento por parte de medicina. Muito obrigada. Senhor deputado Yao Tengping, muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário, caros colegas, senhores dirigentes, muito boa noite. A realidade diz-nos que o reforço da capacidade antiepidêmica depende do nosso investimento no caminho certo. E temos que também conseguir superar os riscos e os desafios, pelo que temos que escolher uma indústria que merece a nossa aposta. A MTC é uma das indústrias que merecem a nossa aposta. Temos o Parque Industrial da Medicina Tradicional Chinesa em Hanqing e que já tem projetos de investigação, de produção e de venda. Também projetos de investigação e de desenvolvimento de receitas, prescrições médicas famosas. No momento, já mais de 200 empresas registradas, mais de 100 empresas já entraram no parque e o parque conseguiu atrair as farmacêuticas de grande dimensão para explorar os seus negócios no parque. Por outro lado, o governo tem vindo a promover a internacionalização dos medicamentos chineses, utilizando um modelo de desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e do registro dos medicamentos nos países de língua portuguesa. Em Moçambique, por exemplo, os medicamentos chineses começaram a ser vendidos, assim como há sessões online de empreendimento para o mercado brasileiro. Em relação a estes trabalhos desenvolvidos, eu quero manifestar o meu grande apreço. Seguidamente, o governo da RAM vai continuar com o seu esforço para implementar bem a lei de registro dos medicamentos chineses, para que os medicamentos chineses consigam estar nas prateleiras do mercado de Macau, assim como no entorno da China, depois da apreciação em Macau, formando um mecanismo de supervisão de produção em Macau e ser vendidos na Grande Bahia, de modo a incrementar o desenvolvimento e ainda a transformação dos medicamentos em Hanqing. Por outro lado, vai investir na indústria da grande saúde. Assim, queria perguntar sobre a lei de registro de atividades farmacêuticas no âmbito da MTC e do registro de medicamentos tradicionais chineses. Como é que está agora o ponto de situação do regulamento administrativo e será que o regulamento administrativo pode entrar em vigor para complementar a implementação da lei referida? Relativamente à rotulagem com a supervisão de Macau, fiscalização de Macau e a produção em Macau, é ou não possível de ser implementada esta rotulagem? Queria perguntar ao seu secretário para concretizar
esta política de produção de produtos e de suplementos de medicina tradicional chinesa podem ou não utilizar esta etiqueta e rotulagem de fabricado em Macau. Quais são as ideias? Quais são as ações? Ainda tenho algum tempo. Quero agradecer Sua Excelência por ter liderado os diretores dos serviços da sua tutela para trabalharem durante este período da epidemia. Quero aqui tirar o meu chapéu a todos os dirigentes da sua área. Tem agora a palavra o governo. Sobre o emprego dos jovens, daqui a pouco vou passar a palavra ao seu diretor. E sobre a eletronização, a China tem um grande desenvolvimento. Se tiver tempo, pode ir até a Rua dos Invernários, naquela zona. Temos feito uma nova iniciativa de atrair visitantes jovens para experimentar, ter experiências naquela zona entre a parte moderna e a parte velha. Tal como temos salientado, para os visitantes sentirem-se bem com os serviços de Macau. E sobre as atividades noturnas, temos o Festival da Luz, os passeios marítimos noturnos. Essas são boas políticas. Vamos continuar a revê-las para ver se há condições ou não a estender o prazo dessas atividades ou ainda ajustar em diferentes bairros os produtos turísticos. Isto porque agora um espetáculo de luz é muito inovador e este ano, pela primeira vez, nós estamos a ter uma forma de exibição do espetáculo. Vamos ponderar as feiras noturnas. Não sei se não estou a dizer que as feiras noturnas são más, mas pode causar problemas de poluição sonora ou também de limpeza. Tudo isto tem que ter em conta. Nem todos os bairros é possível ter uma feira noturna. Sobre este aspecto, vamos continuar a encontrar bairros adequados. E sobre o jogo, eu já respondi, a nossa posição é muito clara, vamos fazer o que devemos fazer. Sobre os preços, há muitos fatores que influenciam os preços, especialmente a importação, tem a ver com a moeda. Vários fatores podem influenciar os preços, mas o importante é ter escolha e haver transparência nos preços. E com a entrada em vigor em 1 de janeiro da Lei da Proteção dos Consumidores, vamos executar a lei e vamos também rever os resultados no futuro. E sobre as finanças verdes, acho que no mercado está numa posição dinâmica. Se tivermos um desenvolvimento, é claro que, por exemplo, as políticas têm que ser promovidas pelo governo, mas as coisas que pertencem ao mercado, nós damos ao mercado a decidir. E sobre turismo mais, eu acho que a senhora diretora pode complementar um pouco sobre esta matéria. É claro que não vamos trabalhar sozinhos no turismo. Isto porque turismo é mais impulsionado pelo mercado. O governo trabalha mais no setor da logística. O IPIM tem já um conselho de investimento para ajudar os investidores na resolução de problemas. É preciso ter uma cooperação interdepartamental. E agora temos representantes de diversos serviços para ver que dificuldades é que os investidores têm
temos um acompanhamento antes, durante e depois. E vamos também encontrar instituições financeiras para os investidores para, assim, facilitar o seu investimento. No ano passado, lançamos itinerários locais para poder impulsionar o consumo interno. Eu acho que a força não é muito grande, é impossível substituir os visitantes, mas pelo menos fizemos o que pudemos. Este ano, nós também tivemos planos para o setor hoteleiro, para os seus profissionais, impulsionando o trabalho dos guias turísticos, agências turísticas e também motoristas do setor do turismo. Muitos itinerários foram muito bem acolhidos, especialmente passeios marítimos, passeios de helicóptero. E agora, para além da promoção do governo, temos também itinerários personalizados. Temos balcões para este tipo de serviço para os nossos visitantes, para os visitantes poderem escolher itinerários que temos vindo a desenvolver ao longo de 2 anos. Sobre a transmissão ao vivo, o seu diretor já respondeu. Sobre os TNRs, os trabalhadores locais têm de certeza a prioridade. Os TNRs são para combater as insuficiências dos locais. Eu já tinha dito que não é uma questão de aumento ou não, tem que haver uma correspondência. Nós estamos sempre dispostos a dar prioridade aos locais, mas o mais importante é ter um emparelhamento. Há, de fato, empregadores que têm as suas necessidades e também há empregados que têm também os seus requisitos. E o mais importante é dar uma plataforma para o emparelhamento entre as partes. O deputado Lamiotou, eu se calhar tenho ouvido muito por diferentes partes, mas eu aconselho para depois o deputado Lam também ouvir o diretor da DESAL. Eu acho que mais comunicação. Bem, eu também falei com o deputado Lam, senhor, podemos ter uma relação de cooperação. Tem que haver um entendimento sobre que coisas são possíveis de fazer, que coisas não são, para em conjunto encarar a situação, o problema, nesta situação da epidemia. Sobre as 7.000 patacas eu não vou responder mais, porque já falei. E sobre os TNRs, podemos encontrar mais de outras províncias. Tentamos encontrar em 15 províncias e numa região autônoma os TNRs. E as condições econômicas destes lugares não são iguais. Nós tentamos encontrar nessas províncias, mas hoje em dia a procura no interior da China também é muito alta. Porque na China consegue oferecer um salário maior para os trabalhadores. O governo não... Tudo depende do mercado, porque as necessidades na China também são muitas. Eu acho que o senhor deputado tem que entender mais sobre o salário das empregadas domésticas no interior da China. Sobre as questões da deputada Lo Choi-yi, são mais questões relacionadas com a situação epidêmica. Vamos continuar a observar a situação econômica no próximo ano. E vamos observar a mudança. Quando é necessário, o governo vai adotar medidas adequadas. Eu não vou responder mais. E sobre as finanças modernas, especialmente a gestão de fortunas,
Senhor Presidente, acho que eu já dei uma resposta muito completa. Agora há uma necessidade no mercado e também aos offshores, e também somos um Porto Franco. O governo pode construir plataforma, mas as instituições particulares também devem dar os seus serviços de acordo com as necessidades do mercado. Há aqui uma distribuição da tarefa. E sobre a prevenção da epidemia, o nosso objetivo é aumentar a taxa de vacinação e, ao mesmo tempo, ter maior organização dos postos fronteiriços. Eu acho que devemos acreditar mais nos médicos, os profissionais da saúde pública. Senhor Presidente, eu gostaria de dar a palavra ao senhor diretor da DESAL. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à questão do deputado Lam Yutou, claro que vamos garantir com prioridade os trabalhadores locais. E talvez quanto à quantidade de trabalho, também depende do tipo de trabalho. Primeiro temos que retirar os trabalhadores não residentes e exigir, não é admitido os trabalhadores não residentes a fazerem part-time. Até 2021, outubro, dentro de 6 empresas de lazer, há mais de 9.700 trabalhadores, dos quais mais de 8.000 são locais e mais de 900 são não residentes. Por isso, em cargos de médio e alto nível, não residentes os residentes são de 90,5% e reduziram-se 302 trabalhadores não residentes e fazendo em soma mais de 80.000 trabalhadores no setor, ocupando 77,1%. Há pouco o deputado Lam também referiu-se como tratamos com os trabalhadores não residentes especializados. Claro que domamos os dados, temos estes dados em mão. E por isso, na apreciação desses trabalhadores, primeiro vamos ver se pode ser ocupado o cargo por locais ou assim promover, através de uma forma mestre e discípulo, promover a extensão profissional dos locais. E também damos atenção aos trabalhos de formação e aumento da capacidade profissional. E os Serviços de Assuntos Laborais disponibiliza uma ação de formação de correspondência, de encaminhamento profissional aos trabalhadores residentes e aqueles, por exemplo, com os ferreiros na construção civil. Também essas profissões foram feitos os trabalhos de encaminhamento e atendendo as novas formas e novas técnicas de execução das obras vão ser mais aplicadas na área de construção e em 2022 os Serviços de Assuntos Laborais irá dar formação e treino de correspondência de emprego e 42 pessoas também já concluíram a formação. Este ano, os nossos serviços também abriu formações e atendendo às necessidades dos setores, além da área da construção, nós também verificamos outras mudanças e estão a cada vez mais virados para a área tecnológica e temos também, além disso, garantir as questões de higiene e segurança, saúde dos trabalhadores.
disponibilizando equipamentos e cursos de acreditação para pré-fabricadores, manuseamento dos aparelhos e também vamos lançar robôs para ajudar a mão de obra. E além disso, há pouco também foi tocada a questão quanto aos cuidados e atenção aos idosos. Temos uma janela com prioridade aos idosos para um incentivo de formação profissional e desde 2021, janeiro, mais de 1.600 foram entrevistas e 650 foram recrutados, inclusive nas áreas de limpeza e segurança. E para dar formações em diferentes áreas de culinária, etc., também realizamos formações envolvendo a participação de 210 pessoas. Vamos dar continuidade a esses trabalhos para eles reentrarem no mercado. Muito obrigado. Senhor Presidente, gostaria que o diretor Tai possa falar um pouco do plano das lojas com características próprias e também o presidente Chan falar um pouco sobre o apoio aos comércio eletrônico. Este ano, sobre lojas características próprias, tem 4 fases de projeto de apoio, nomeadamente em diversas zonas, bem como gastronomia sul asiática, na zona central, sul e norte. E os BMS participantes, através de a plataforma de internet da China, para fazer promoção por via eletrônica. Para além disso, também tem realizado várias formações em loco e até ao momento tem mais de 100 lojas que dispõem de serviços de formação e também iremos dar apoios para o aperfeiçoamento. Além disso, também gostaria de responder ao deputado Wang Saiman em relação à segunda fase do projeto de plataforma. E esta segunda fase serve para melhoramento da primeira fase. Em relação a este plano, é bem reconhecido e para melhorar o serviço de pedir pratos e para diminuir a necessidade de recursos pessoais. E por isso, na segunda fase deste projeto, iremos corresponder a necessidades para fazer ajustamento. Quanto ao deputado Chan Ho-seng, em relação à investigação e cooperação com instituições de ensino superior, quanto às instituições de ensino superior locais, têm desenvolvido na IED, nomeadamente a indústria da MDC, os laboratórios das duas instituições como o MAS e o MAG e MAST, que também têm desenvolvido o respectivo investigação. E através da política da CEPA, também facilita a passagem transfronteiriças e cooperação transfronteiriças para melhor nomeadamente o certificado de origem. E também iremos providenciar o serviço de inspeção para melhorar a qualidade de produtos, mercadorias
de modo a melhor promover a imagem de Macau. 頭先梁 O senhor deputado Lang Senhor perguntou sobre o seguro. Eu estou de acordo com esta apólice dos veículos motorizados. A MCM já está a negociar com os serviços competentes do tráfego para podermos ter um apólice eletrônico e muito provavelmente para ir para o norte também podem utilizar apólice eletrônico. 請梁鴻勢議員。 Senhor deputado Lan Hong Sai, muito obrigado, senhor presidente. Quero primeiro agradecer as respostas do senhor secretário e dos seus colaboradores. O preço dos bens é realmente dependente da escolha dos cidadãos. Mas só que há ainda o assambarcamento, há a fixação de preços por cartel, há ainda questões de monopolização de determinado setor ou de determinado bem. E assim pode afetar a escolha dos residentes. Sei que durante a epidemia, o governo tem feito muito através das concessionárias do serviço de forma exclusiva. Mas será que essas concessionárias exclusivas podem também ajudar a aliviar a pressão sentida pela população? Agora, as salas VIP poderão ou não ser comprometidas com a revisão da lei do jogo, especialmente quando a estimativa das receitas do jogo são de cerca de 130 mil milhões para o próximo ano, mas quais são os fundamentos para esta estimativa? Muito obrigada. Deputada Langon Kei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Gostaria ainda de acompanhar as questões que deixei por fazer na primeira ronda. Na criação de ambiente de negócio e os novos modelos de desenvolvimento no sentido de dar apoio e promoção à transmissão ao vivo. Gostaria de perguntar às autoridades qual é o andamento e qual é o desenvolvimento do comércio eletrónico, como é que vão ser promovidos os trabalhos em prol da transmissão ao vivo e, por outro lado, ainda há outras formas de cooperação com a companhia ou corporação MEIA e, assim, gradualmente, aumentar a força investida na promoção da cidade de Macau. Além disso, eu creio que as 6 concessionárias vão empenhar-se no apoio de desenvolver os elementos não associados ao jogo. E muitas vezes dão apoio diretamente a vários eventos desportivos, como o voleibol feminino, o prestígio do Grande Prémio. Estes apoios todos também é um intuito para apoiar os talentos, os atletas, e eu acho que no âmbito de elementos não relacionados ao jogo é muito propício e saudável. E agora o setor, perante aos impactos causados pela epidemia, estão a enfrentar várias adversidades, mas vão certamente assumir as responsabilidades sociais. 好議員。係，多謝。 Obrigado, senhor presidente. Abogado, o senhor diretor não respondeu a pergunta sobre a apreciação dos pedidos. Eu sei que falou dos quadros médios e superiores do setor do jogo e outras empresas. Tentou saber que situação para garantir que não há um grande número de TNRs especializados. Senhor diretor, nas 6 operadoras, quantas cotas de TNRs ainda não são usadas? E, senhor secretário, depois de ouvir as vossas respostas, eu tenho uma pergunta. Tenho 1.100 postos para os
jovens no programa Criar Melhores Perspectivas de Trabalho. Por que é só para os jovens graduados e não tentaram pensar para os planos de estágio para os idosos e as pessoas de média idade? E sobre a formação subsidiada, não tentaram desenvolver outras áreas? A construção civil só 13%. E sobre as empregadas domésticas em Guangxi, eu tenho um salário de 6.000 patagas no Macau. E por que só há duas empresas podem trabalhar, ter um contato em Macau? E também a lei dos consumidores. Se as leis complementares ainda não são feitas, como é possível entrar em vigor esta lei no próximo ano? E sobre os preços e, por fim, as 7.000 patacas. Eu já sei a resposta do seu secretário, mas eu ofereço umas palavras do ano. Obrigado, Senhor Presidente. Como o governo tem apoiado residentes de Macau a investir ou desenvolver na zona da cooperação aprofundada, se a política epidêmica não vai ser concretizada, creio que os cidadãos e as PMEs não vão ter vontade de desenvolver na ZA. E, apesar de referir recursos de cuidados de saúde ou de educação, por exemplo, em as próprias escolas secundárias, primárias, na zona, acho que esta vai estimular a vontade de desenvolvimento nesta zona, não só da circulação de capitais, mas também de outros recursos. E sabemos que os PMEs sustentam a economia de toda a população, porque a epidemia é dinâmica e o apoio pecuniário de consumo também é uma boa medida. E muitas empresas também continuam a contratar residentes locais. Acho que o senhor secretário, numa a situação em que o saldo orçamental é suficiente, pode fazer desconto de contas de luz e de água e providenciar mais apoios. Por outro lado, quanto ao comércio eletrônico, o senhor secretário ainda não respondeu, mas gostaria de agradecer que as 3 rondas de apoios financeiros e outras medidas ajudam efetivamente os residentes de Macau. Pode pensar mais sobre este aspecto. Obrigada. Tem a palavra o governo, mas o tempo já não vai permitir um novo grupo de deputados. Assim, vou dar todo o tempo remanescente ao governo. Obrigado, Sr. Presidente e seus deputados. Sobre os preços dos produtos, o governo vai acompanhar de perto sobre os preços. Eu creio que há vários motivos, mas seja como for, o governo não vai deixar de fazer o que deve. Sobre o jogo, as 130 mil milhões, bem, no orçamento, o orçamento de dezembro deste ano, se for excedente, vamos mobilizar para o próximo ano. Vendo no ano passado, de dezembro do ano passado até maio deste ano, as receitas do jogo foram de 503 milhões, de 50 mil milhões. Bem, basicamente, houve um aumento de 7% em cada mês. E os nossos visitantes, houve um aumento de 10% em cada mês.
Já tinha dito, o que nós perdemos não foi por causa da nossa capacidade, mas houve incidentes. Houve incidentes no interior da China em agosto e setembro. Foi o período de ouro de Macau. Se não tivéssemos este acidente com esta situação, este andamento, podemos fazer as contas e ver que íamos ter melhores situações no final do ano. Vocês podem ver os dados da DSEC, vários serviços de venda a retalho, a importação de produtos. Quando há importação de produtos, isso significa que temos esta procura. No próximo ano, para além do aumento da taxa de vacinação que já verificamos, e também maior uniformização dos critérios de prevenção da epidemia entre Hong Kong, Macau e China, eu creio que na altura vamos ter uma situação melhor, mais desenvolvida, para poder haver uma passagem fronteiriça sem restrições. Eu já tinha dito de que em 2019 tínhamos de 39,4 milhões de visitantes. 70% vieram da China e 18% de Hong Kong. Eu creio que um intercâmbio entre as três partes poderá ajudar para a recuperação econômica de Macau. Temos que ter confiança. Já no meu discurso já tinha dito de que no dia 19, nós tomamos a passagem da fronteira. Houve, na altura, já um aumento de visitantes. Bem, agora já é muito tarde. Não vou aprofundar muito nesta matéria, mas acho que todos podem ver os dados estatísticos que temos. As pessoas também podem ir aos bairros comunitários e podem verificar que temos agora muitos mais visitantes. A senhora deputada Lanque falou da transmissão ao vivo. Os influenciadores da internet é um dos meios, mas é apenas uma estratégia a curto prazo. E o importante é formar influenciadores da internet locais. Os jovens têm que ter criatividade e também maior capacidade de expressão. Muitos jovens de Macau sabem diferentes línguas. No futuro, será que Macau pode organizar esses jovens a trabalhar nisso? Claro, e ainda há também restrições dos produtos alimentares e outros. Bem, o bolo lunar tem gema, que é da natureza do animal, mas depois de uma negociação entre as duas partes é possível ter este canal para a entrada. Nós já estamos a contatar com empresas de comércio eletrônico para criar condições para poder ter mais participação da PMEs. Sobre a apreciação que o deputado Lamito falou, sobre a apreciação dos TNRs, o princípio do governo é muito claro. Os TNRs é para combater as insuficiências de trabalhadores locais. O nosso mercado tem de 40 milhões de visitantes. É claro que há alguns postos de trabalho, como por exemplo a construção civil, temos habitação pública, infraestruturas básicas, lar de idosos. Temos que ter trabalhadores para isso. Os trabalhadores TNRs trabalham mais nestes setores. Por exemplo, sobre a pintura, a remodelação. Esses trabalhos, os trabalhadores locais trabalham melhor. Se os empregadores têm mesmo que recrutar um trabalhador com um preço local, se não conseguir encontrar o trabalhador local, nós é que vamos apreciar ou autorizar a entrada da TNR. Porque
temos que encontrar o preço do mercado para os empregos dos locais. São 1.874 postos. Eu também gostaria de ajudar os nossos jovens. No ano passado, nós só era para os graduados do ano passado, mas este ano são graduados do ano passado e deste ano. Mas no fim só foram contaram com 440 participantes jovens. Os colegas da DASAL vão fazer o possível para tentar encontrar um emprego para as pessoas locais, mesmo às vezes sofrendo um pouco. Nós também entendemos, mas o mais importante é encontrar um emprego para os locais. Eu espero que todos possam encorajar um pouco os colegas da DASAL. Sobre o emparelhamento de certos postos de trabalho, bem, sobre a lei da proteção dos consumidores, vamos ter um ajustamento interno para garantir que temos inspetores suficientes para o trabalho. Vamos tentar reestruturar o Conselho de Consumidores e brevemente vamos anunciar estas políticas. Vamos também recrutar trabalhadores suficientes para a garantia da implementação da Lei da Proteção de Consumidores. Sobre a prevenção da epidemia, temos que ter confiança nos profissionais da saúde pública, porque o mais importante é a segurança. E sobre o comércio eletrônico, as empresas de comércio eletrônico transfronteiriço, tentamos encontrar soluções. Vamos trabalhar para isso. Eu gostaria de dar a palavra à presidente Loy Hong para responder à deputada Autempio. Também vou dar a palavra à diretora dos serviços de turismo e também sobre as questões do comércio eletrônico. Faça favor, colegas. Muito obrigado, Sr. Secretário. Vou responder sucintamente às questões colocadas pelos senhores deputados sobre a fonte das indústrias, o parque industrial. Agora que tem como foco na medicina tradicional chinesa para o ano de 2022, segue as ações governativas, também em articulação com a Zona de Cooperação Aprofundada, desenvolvendo as marcas de medicina tradicional chinesa e os nossos arranjos, sobretudo para a concessão, os medicamentos fabricados sob supervisão de Macau, feitos sob supervisão de Macau e concebido em Macau, criar um efeito e também intensificando a investigação e desenvolvimento desses produtos farmacêuticos. Por isso, na sua reconversão como na sua transformação, nós podemos proativamente promover o regime de registro de Macau e ajudando as empresas a explorar esses produtos e a valorização dos produtos. Também, assim, conseguindo entrar no mercado esses produtos. Também, além disso, acelerar a produção e a reconversão dos produtos em Hangqin, sobressaltando o efeito da plataforma de Macau. Paralelamente, também apoiar as empresas de Macau no sentido gradualmente introduzir os produtos farmacêuticos fabricados em Macau, em Guangzhou, criando este efeito sinérgico para construir a marca de Macau em medicamentos ou produtos farmacêuticos. Posso adiantar o seguinte, os medicamentos chineses. Agora temos duas empresas a assegurar.
Estamos a enviar esforços a tratar da apreciação desses pedidos e esperamos que as autoridades do interior da China possam manifestar o seu apoio para o uso externo. Quanto aos medicamentos para uso externo, que inclui diferentes produtos farmacêuticos, reveste-se de certa complexidade e todos os colegas desta área e também as empresas de Macau estão bem-vindos a entrarem neste parque em Hangqin. Senhor Presidente, gostaria de fazer uma chega quanto à questão de seguros. O deputado Koh Kam-fai, quando colocou a questão sobre o centro de seguros e segundo as orientações na zona de cooperação aprofundada, a AMCM, juntamente com as autoridades de Hong Kong, estão a acompanhar esses trabalhos. A nossa orientação é tentar instalar esses serviços seguros direcionados a Hong Kong e Macau na zona de cooperação aprofundada. O Centro de Serviço Seguro segue um princípio de dupla abertura em dois sentidos e que todos possam beneficiar de facilidades ou conveniências de passagem transfronteiriça e também esperamos articular com as medidas de inovadores do setor de seguro. Além disso, quanto a seguro obrigatório para erros médicos, o prémio é racional ou não e a cobertura. Este seguro em vigor há 4 anos e tomando como referência o passado desde 2017 até a presente data, os prémios registraram-se um aumento de 3,6% e a indenização e agora com os segurados aumentaram 15%. Ao mesmo tempo, em comparação homóloga com ano passado, o valor de indenização cifrou-se em 5,93 milhões de patacas, também um aumento, e anualmente também tem-se aumentado o valor de cobertura ou a indemnização. Em 2021, nos primeiros trimestres, quanto às apólices de pessoa singular, metade dos indivíduos conseguiram a sua indenização, o prémio, que tem reduzido. Também vários apólices foram encaminhadas para outras seguradoras, o que significa que há uma competitividade no mercado. E temos que ter mais dados a longo tempo para termos um dado mais preciso. E quando da renovação dos seguros, anualmente ajustamos os prémios. Obrigado. Relativamente aos apoios econômicos para o comércio eletrônico, nós temos vindo a encorajar as empresas para utilizarem as plataformas de comércio eletrônico. Temos o B2B e o B2C. Isto é B2B e B2C. Temos cerca de 30 mil por ano e 20 mil por ano de subsídio de apoio.
Quanto ao P2P, business to business, e depois business to consumer, nós temos diferentes plataformas. Plataformas já reconhecidas internacionalmente, assim como plataformas nacionais. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Secretário. Falando do turismo mais desporto, para responder à deputada Lanonque, sobre o desporto eletrônico, nos últimos 2 anos, de 2017 a 2019, temos vindo a dar apoio financeiro a esta modalidade. Um total de 17 mil pessoas vieram a Macau para competições deste tipo de desporto, vieram para competições ou para observação das competições. Este ano, nós renovamos o plano de apoio turismo. Este desporto já está integrado neste plano. Nós achamos que este é um novo rumo de desenvolvimento, o desporto eletrônico, que pode atrair muitos jovens. E sobre a transmissão ao vivo, este ano, nós temos um plano de incubação, que é uma nova iniciativa de cooperação com uma associação local de transmissão ao vivo. Ao longo dos tempos, nós convidamos os profissionais desta área para a transmissão ao vivo, mas não tínhamos um sistema para incubar os quadros locais. Nós, através deste plano, nós pretendemos incentivar as pessoas locais para contar as histórias locais e também, através da transmissão ao vivo, divulgar afora as informações sobre Macau. E sobre as questões por responder, sobre o turismo mais saúde, e sobre a MTC, sobre a manutenção da saúde, falado pelo deputado Chan Yik-lam, e também o turismo mais saúde, da deputada Wong Kee-cheng. Isto tudo nós dependemos de novas instalações para promoção. Primeiro, o complexo hospitalar das ilhas e também sobre o Parque Científico Industrial da CCA. Antes já tínhamos feito visitas no Parque Científico Industrial e temos já, começamos já com esses contatos. Temos que ver o calendário do parque e depois combinando com o nosso setor para ver como é possível ter novos produtos para assim ter um desenvolvimento em Macau. Não podemos apressar neste plano. Temos que trabalhar de forma sistemática e criar produtos adequados para o nosso mercado. E para responder ao deputado Ma Yufeng sobre como ajudar o setor, os profissionais do setor, para além da DESAL, os apoios da DESAL, a TST também do plano de residentes, gastronomia e alojamento tem apoiado as agências de viagem, os guias turísticos e outros profissionais. Além disso, nos balcões da TST, nesses 2 últimos anos, tem adquirido serviços junto das associações turísticas para serviços de consultadoria. É claro que agora, com as atividades que organizamos, por exemplo, o Festival da Luz e outros projetos, temos convidado trabalhadores em subemprego ou guias turísticos em subemprego para participar nesses planos. Eu acho que esta é uma forma para nós podermos prestar ajuda e vamos também realizar ações de formação para esses profissionais se prepararem para encarar o desenvolvimento no futuro. E também a questão da deputada Wong Kee-cheng sobre a apreciação de planos, etc. Nós temos os nossos critérios. É preciso satisfazer os requisitos básicos para ter esta apreciação. Por exemplo, o efeito que pode causar na comunidade,
o número de participantes, etc. Depois de satisfazer estes requisitos é que nós vamos apreciar os apoios financeiros. Vamos ver se os requerentes conseguem cumprir os requisitos e depois eles também precisam de entregar o relatório. E esta é a função da fiscalização da TST. Eu acho... ainda falta uma por responder, do deputado Lamilton. Ao longo dos tempos, seja nos concertos, é possível ter mais espectadores. Nós temos vindo a comunicar com os serviços de saúde e também sobre a apreciação dos roteiros do passeio marítimo. Tudo isto vamos ter em conta primeiro com a prevenção da epidemia. Nós vamos manter uma comunicação estreita com o serviço competente. Obrigada, Sr. Presidente. E também questão sobre a ZZA. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário. Relativamente à formação de quadros na zona de cooperação aprofundada, podemos ter novos regimes e depois o Sr. membro, o Sr. deputado Lan Sai, sobre o planeamento. A DESAL, em conjunto com a Comissão Executiva e ainda a DESET, tem já vindo a organizar sessões de esclarecimento, assim como nos centros de incubação, vamos ter ações de formação para os jovens, seminários e palestras para transmitir essas mensagens e as informações necessárias. Relativamente às obrigações áreas em relação às finanças verdes, a Comissão Executiva neste momento está já a debruçar-se sobre a identificação de medidas para a emissão de obrigações na Grande Bahia, especialmente quanto às obrigações verdes, se são possíveis de serem emitidas em Macau. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de responder às questões do deputado Lamilton. 6 concessionárias, seus DNS são cerca de 28 mil, que corresponde a 80%. São DNS com Blue Card e ao momento que ainda ela entra em Macau e também tem diferença por causa da epidemia. A DESAT, o serviço responsável, também tem feito trabalho, combater o trabalho ilegal de DNS. E também temos reforçado o trabalho. Além disso, também temos acompanhado divulgação jurídica neste aspecto e as infrações administrativas são mais infratores são 521. Em relação ao deputado Breyer Coutinho, de acordo com a Lei de Relações Laborais e a Lei de Bases, tem a prever a garantia dos direitos laborais. Pode pedir ajuda junto da DESAL quanto ao despedimento sem justa causa e sem subsídio de desemprego, de acordo com o artigo 78 desta lei. O trabalhador tem direito de exigir a declaração de despedimento ao seu empregador. Caso não for possível, pode pedir junto ao DESAT para fazer esta declaração. E com este auto feita pela DESAT, pode pedir o subsídio de desemprego junto ao Fundo de Segurança Social. Enquanto à formação de jovens na zona de cooperação aprofundada, assinamos com autoridades de interior da China sobre uma orientação MORS de
sobre vários certificados e intercomunicação de técnicas. E também iremos assinar mais protocolos quanto à formação para promover a formação profissional, bem como criar a base de formação e bem quanto ao profissional de segurança, cibersegurança, gestor e quanto ao deputado Matisen, de formação da zona de cooperação aprofundada, que corresponde à necessidade real. Também iremos criar mais ações de formação. Além disso, também vamos aprofundar o mecanismo e reconhecimento mútuo para providenciar mais testes de técnica para residentes de Macau e residentes do interior da China. Peço desculpa, senhor diretor. Bom, hoje, para o debate da legislação governativa da área de economia e finanças, já temos o tempo escutado. As perguntas não respondidas podem ser respondidas por escrito. O seu secretário pode, assim, mandar vir as respostas. Quero agradecer pela presença do seu secretário e dos seus colaboradores. Também agradeço os intérpretes do SAF para prestar o apoio ao serviço de interpretação de hoje. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.